Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Chegamos. Estamos no capítulo 36 de Jeremias. Penúltimo dia do mês de junho e do mês do primeiro semestre, né, gente? Dia 29 aí. Vambora. Tem muito ainda pra viver esse ano. A gente não sabe se fica com medo ou na expectativa, mas Deus é bom. Então, com Deus tudo dá certo, tudo é bom. Deus sempre está presente, amém? Então, vamos começar orando. E aí a gente parte para nossa live. Palavra de hoje. Palavra não, né? O desenrolar do capítulo hoje eu acho que é bem legal. Bom dia, Dona Elpidia! Seja bem-vinda! Saudades! Vamos lá, gente. Amém, Deus. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pelo início de mais uma semana. Deus, em nome de Jesus, Deus nos enche de esperança, de expectativa, de um futuro bom, porque com o Senhor, Deus, nós sabemos que podemos esperar o melhor, Deus. O Senhor sempre estará presente, Senhor, em nome de Jesus. Desde já abençoamos o nosso mês de julho, Pai, que irá começar em breve. Mas não queremos perder nada, Deus, do que o Senhor ainda tem para fazer no dia de hoje, sabe, Deus, nessa semana, nesse mês ainda e neste semestre. Portanto, Deus, conta conosco, abre os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso coração. Nós nos colocamos diante de Ti para aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Então vai dizer assim, capítulo 36. No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí, talvez todos abandonem os seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois, eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então, lhe dei as seguintes instruções. Vamos parar rapidamente aqui para a gente falar um pouco sobre isso, sobre escrever livro, escrever canções, escrever livros, sabe? É uma inspiração que o Senhor traz ao nosso coração. E eu já tentei, já comecei na verdade, mas enfim, não vou falar muito sobre isso não, vamos falar como dá o processo. Então aqui, Jeremias vai contar que da época de Josias, Josias a gente sabe que foi um rei bom, e o Senhor começou a falar com Jeremias. Foi um rei que começou a fazer muitas, como é que se diz, reformas religiosas e tal. E ali mais pro final, Jeremias já aparece com aquela pegada de tipo, gente, tá ótimo o dia de hoje, mas deixa eu te falar, vocês precisam se preparar, vocês precisam continuar nessa pegada, senão o Senhor vai vir com destruição, vai vir com castigo, Por quê? Porque agora vocês têm um rei que está fazendo tudo isso, mas se isso não for feito na carne, no coração de vocês, vocês vão voltar a cometer os pecados que vocês estavam cometendo. E aí Deus começa a falar nesse tempo com Jeremias, né? Aí passa por todos os outros reinados, de Joaquim, de Ezequias, disso, daquilo que a gente já pegou aqui alguns deles. Aqui então ele está no tempo de Joaquim. Acredito que o segundo depois de
de Josias. Aí, ó, Josias finalizou, aí veio Joacás, aí veio Joaquim. A partir daí foi só ladeira abaixo. E aí, beleza. Aí Deus vira e fala, agora, lá pro meio, lá quase pro final já, acredito eu, né? Não, minto, no quarto ano. Joaquim, ele reinou quantos anos? Oh, meu Deus, eu tava lá, Jesus. Joaquim reinou, a fim de juntar a prata, 25 anos. Então, logo no início do reinado de Joaquim, o Senhor vira e fala, eu quero que você comece a escrever um livro. Que talvez foi, né, este livro que durou por tanto tempo, né? E aí ele vira e fala, pega um rolo, escreva nele tudo que eu tenho falado para você e tudo que eu falo e que eu ainda vou falar, né, a respeito de tudo que eu estou falando mesmo, sabe? Falando, profetizando, falando acerca do início, do passado, do futuro, das promessas, disso, daquilo. Tudo que eu te falar, você vai colocar nesse rolo. Então, Jeremias, como ninguém faz nada sozinho, ele precisa ali de um editor, de uma pessoa que... Ele chama então Baruque. Baruque era aquela mesma pessoa que a gente leu também no capítulo, acho que 34, 33, que é quando ele compra ali aquele terreno do primo dele, né? E aí ele vira e assina a escritura na presença de testemunha e entrega Baruque para ele guardar. Por quê? Porque Jeremias está preso, né? E aqui também ele está preso. Então, Jeremias também chama Baruque para ajudá-lo aqui nessa missão de escrever um livro junto com ele, né? E aí, beleza. E aí, Jeremias escreve um livro pequeno, não é rápido. Aqui parece que foi assim, né? Mas não é rápido, foi uma coisa elaborada, né? Difícil, até porque naquela época era muito complicada, era aquela caneta de tinta, né? E então é uma coisa que fica, enfim. Vamos continuar? Porque tem muita coisa para falar, então não dá pra gente falar aqui muito sobre isso. Então, vai dizer assim, eu estou proibido, ele falando com Baruque, eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem da cidade de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então, Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá. O povo ficou em jejum diante de Deus o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo da cidade de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Então, tentando agilizar a nossa conversa. Outra coisa que a gente também precisa, como é que se diz? Ter o discernimento na hora de convidar alguém para fazer parte com a gente de um ministério, de algo que Deus está chamando para fazer, né? É das pessoas.
uma pessoa que tem a mesma visão, né, a mesma visão que você, a mesma, às vezes, coragem, ousadia e tal. Beleza, dito isso, então nós vemos aqui que Baruque, então, ele precisava Baruque era tipo bisneto de um oficial lá do templo. E aqui fala secretário, né? Eu acho que algumas vezes vai falar secretário, alguma coisa assim, escrivão. Mas parecia ser um parceiraço mesmo para Jeremias. E aí, Jeremias então dá uma instrução a ele, porque ele estava preso, né, como a gente já disse, e ele vira e ele fala: você então vai precisar fazer a parte mais difícil, porque eu escrevi, mas você vai precisar ler lá pro pessoal. Por quê? Porque não é só um livro, é um livro onde vai ser contado, vai ser, as pessoas vão, tipo, reconhecer o que estão fazendo. Vai nesse tempo onde as pessoas estão em jejum, é para elas estarem com um espírito mais quebrantado, né? Quem estava fazendo parte ali do jejum era o pessoal de Judá, de Jerusalém. Então ele precisaria ir e ler ali na frente daquele povo para ver qual a atitude, qual a decisão que eles tomariam dali por diante. Se era de seguir a Jesus, se era de seguir a Deus, né? Se arrepender dos seus maus caminhos e se converter de novo, voltar a fazer, né, o que até mesmo Josias estava fazendo lá no início. Ou se iam continuar na vida praticando as coisas que eles estavam praticando. Então, Baruque, ele tinha aí essa missão, tanto de ser corajoso, né, quanto de passar, né, essa verdade, assim, tipo, cara, como é que eu vou ler? Tipo, quando eu leio aqui, algumas pessoas estão aqui há muito tempo, sabe? Por que estão aqui há muito tempo? Por quê? Porque, tipo, passa com verdade, passa com essência, né? Porque qualquer um pode sentar e ler a Bíblia, né, gente? Mas a gente precisa saber do que a gente... Tipo, precisa ver paixão naquilo que o outro tá falando. Precisa ver determinação, precisa ver, sabe, coragem, foco, enfim. E aí, beleza. E aí vai dizer no versículo 11: Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio, e eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta nesse rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixem ninguém saber onde vocês estão. Então, a gente vê que... eu vou passar um pouco do meu tempo de novo. Então, a gente vê que Baruque lê ali pro povo, para todas as pessoas que estavam naquele lugar. E uma pessoa, não sei se por ser fofoqueira ou porque, tipo, aquilo tocou nela, ele resolve ir falar com as autoridades. Leva, então, aquilo que estava acontecendo lá no pátio para as autoridades, para as pessoas, né, que poderiam, tipo, fazer algo também a respeito. E aí eles convidam Baruque para ir até eles e ler também para eles.
E aí, quando Baruque lê, tipo, é a mesma mensagem de Jeremias, sabe? Tem tudo a ver com ele. E aí eles perguntam e Baruque fala, foi Jeremias que escreveu e eu, né? E eu fiquei responsável, na verdade, Jeremias ditou e eu fiquei responsável por escrever e trazer para vocês. E aí, beleza, eles pedem para Jeremias se esconder porque eles fariam algo com aquilo. E aí, vamos ver o que eles vão fazer. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida, foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidiel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim. Mas o Senhor nos havia escondido. Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Jeoaquim, você queimou o rolo perguntando: por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e mostrará a sua gente e os seus animais? Por isso eu, Senhor, digo a você, rei Jeoaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei do nosso no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso, farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado, e ainda ditei muitas outras coisas parecidas. É isso, eu vou parar por aqui, porque senão minha live fica gigante. Beijo, bom domingo. Tchau.